Bom dia, pessoal! Vamos para mais uma aula no nosso canal do YouTube. É a aula A170. É uma aula básica para os iniciantes, tá? Essa aula eu mostro para vocês como fazer uma ligação de um sensor de movimento e a sua representação em linguagem de projeto. Boa aula a todos vocês! Bom dia, pessoal! Vamos para a nossa aula A170. É uma aula para eletricista básico, né? Como ligar um sensor de movimento. Como ligar um sensor de movimento. Os sensores de movimento, pessoal, eles têm a função de acender a iluminação automaticamente quando houver movimentação naquele ambiente. Desligando esta iluminação ou desligando esta carga com um tempo programado após o último movimento que foi detectado. Então, isso aqui é um modelinho de alguns sensores de movimento. Ele vem com 3 condutores para serem ligados. Tem o condutor vermelhinho aqui de fase, o condutor azul é um neutro e o preto aqui, o condutor de retorno. Então, os sensores de movimento têm a função de acender a iluminação automaticamente quando houver movimento. Após o último movimento detectado, né, ele desliga o sistema de iluminação. Ele tem alguns ajustes internos. O nosso foco é fazer a ligação do sensor de movimento. Então, vamos lá. O sensor de movimento, né, ele tem 3 condutores. O condutor de retorno, representado aqui pelo preto, condutor preto. O condutor neutro, azul, e o condutor de fase. E aqui eu tenho a minha lâmpada a ser ligada pelo sensor de presença, ou, na verdade, pelo sensor de movimento. Então, veja bem, aqui eu tenho a entrada da rede, não é? Entra esse circuito da iluminação, ele está entrando num disjuntor, a saída da fase do disjuntor, eu vou ligar no meu sensor de movimento. Então, ó, saída do disjuntor, olha, vem da rede, entra no disjuntor, saída do disjuntor, liga no sensor de movimento. O neutro, veja bem, aqui é importante, o neutro ele entra no sensor de movimento e ele é derivado para a lâmpada. Então, na lâmpada, aqui nesse ponto, chega o neutro que vem da rede e esse neutro também ele é derivado e conectado na lâmpada. Então, o neutro vai para o sensor de movimento e também para a lâmpada. E para fechar o circuito, o retorno, que é esse condutor preto, é conectado na minha lâmpada. Dessa forma, quando ocorrer algum movimento no ambiente, essa lâmpada será acionada pelo sensor de movimento. Então, esse é o esquema de ligação de um sensor de movimento. Chega a fase nele, chega neutro, o neutro é derivado também para a lâmpada e chega o retorno na minha lâmpada. Agora, como fazer essa ligação ou identificar essa ligação na linguagem de projeto? Então, vem do quadro aqui de distribuição, circuito 1, vem a fase e o neutro. Eu tenho aqui o circuito 1, que eu vou ligar o sensor de presença, tenho o meu sensor de presença. O que chega no sensor de presença? O sensor de presença vai chegar o retorno, representado aqui, vai chegar o neutro e vai chegar a fase, ok? Então, está aqui a simbologia do sensor de presença. Chega nele retorno, fase e neutro, né? E na lâmpada chega o neutro e o retorno. Então, essa ligação
representa em linguagem de projeto, ou seja, em diagrama unifilar, a representação da ligação de um sensor de presença. Agora vamos fazer a ligação do sensor de movimento. Eu falo presença, mas na verdade é movimento. A ligação do sensor de movimento com three-way. Então eu vou usar 2 interruptores e o sensor de movimento. Então veja bem, eu tenho aqui a rede entrando, a rede está entrando aqui, entra no disjuntor, na saída do disjuntor, eu vou ligar a fase nesse ponto, vou ligar no meu sensor de movimento, condutor vermelho é a fase, tá? Então vamos para a ligação do sensor de movimento. Eu ligo aqui no vermelho, que representa a fase do sensor de movimento. O azul eu tenho que ligar no neutro, tá aqui do sensor de movimento. E também deve chegar nas 2 lâmpadas que eu estou ligando, deve chegar também o neutro. Então o neutro chega nas 2 lâmpadas e no sensor de movimento, ok? O retorno, veja o retorno. O retorno, ele chega à lâmpada, tá aqui. Como essas 2 lâmpadas estão em paralelo, o retorno chega à lâmpada. Tá aqui o retorno. Mas esse retorno, ele também é conectado no segundo three-way. No meio do interruptor three-way chega o retorno. Do outro lado do interruptor S1 chega a fase. Ok? Então chega a fase. E os 2 paralelos aqui. Então dessa forma, quando não tem movimento no ambiente e você quer acionar a lâmpada sem o sensor de movimento, você toca no interruptor three-way, a lâmpada vai acender. Caso ninguém esteja tocando no interruptor e alguém esteja nesse ambiente passando uma movimentação, tendo uma movimentação no ambiente, o meu sensor de movimento vai atuar de forma adequada. Essa é a ligação do sensor de movimento com three-way. E aqui eu tenho a representação da ligação anterior em linguagem de projeto. Vamos começar pelo sensor. Está aqui o sensor de movimento, SP. Ele vai comandar esses 2 pontos que representam a iluminação, A e A, está aqui. Então, chega no sensor de movimento a fase, o neutro e o retorno, está aqui, fase, neutro, retorno, ok? Chegando fase, neutro, retorno. Vem do quadro a fase e o retorno. Nos 2 three-ways, está aqui a representação do three-way. No primeiro three-way chega a fase e 2 retornos. No segundo three-way chega os 2 paralelos e o retorno, que é conectado na lâmpada e conectado no sensor de movimento. E aqui vocês podem observar que eu tenho a segunda lâmpada, onde chega nela o neutro e o retorno, como está mostrado aqui. Ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente encerra essa aula básica para você que está iniciando, quer fazer uma ligação de um sensor de movimento. Um abraço a todos vocês. Olá, pessoal. Trago uma aula básica para vocês. É uma aula como deve ser montada uma tomada no padrão novo, para evitar a inversão entre o pino de neutro e o pino de terra, pois temos constatado em várias instalações elétricas a inversão entre o condutor de neutro e o condutor de fase. Pode ser que você encontre alguns instrumentos que possam ser ligados de forma invertida e trazer problemas. Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula básica sobre a montagem de tomadas
de uso doméstico no novo padrão, conforme estabelece a NBR 14136. A NBR 14136 de 2002, o que diz essa norma? Essa norma, pessoal, ela fixa as dimensões de plugs e tomadas de características nominais de até 20 amperes, 250 volts em corrente alternada, para uso doméstico e análogo, para a ligação a sistemas de distribuição com tensões nominais compreendidas entre 100 e 250 volts em corrente alternada. As tomadas de 20 A devem permitir a inserção de plugs de 10 e de 20, e as tomadas com contato terra devem permitir a inserção de plugs com e sem pino terra, conforme essa norma. As tomadas de 10 amperes não devem permitir a inserção de plugs de 20 amperes. Então, essas recomendações são recomendações da norma 14136, que é a norma de plugs e tomadas de uso residencial. Aqui eu trago para vocês, também extraído da norma da 14136, um desenho de uma tomada elétrica. Como o foco da nossa aula é observar como essa tomada é montada, onde eu ligo o neutro, onde eu ligo terra e onde eu ligo a fase. Por que isso? Porque em várias inspeções elétricas que nós da IPT Engenharia fazemos, a gente observa através de um aparelho que faz a medição, teste de DR, por exemplo, esse aparelho acusa para a gente a inversão do neutro com a fase. Em alguns equipamentos você pode ter problema. Bom, condutor de neutro, na montagem da tomada, a qual vocês estão vendo aqui no desenho, o neutro ele é do lado esquerdo, sempre do lado esquerdo. Então, eu tenho aqui o neutro, tenho aqui o terra e tenho aqui a minha fase. Então, essa tomada ela é uma tomada fixa, bipolar, com terra. Essa é uma tomada de 10 amperes. Então, eu tenho o meu neutro, tenho o meu terra, tenho a minha fase. E aqui eu trago para vocês as dimensões do pino dentro da tomada. As dimensões internas na tomada, ela é de diâmetro 4,3 mais ou menos 0,2 milímetro. Essas medições aqui todas estão em milímetros. E para a gente não interessa, como o foco da aula é mostrar como a tomada é montada e qual a diferença de uma tomada de 10 amperes para uma tomada de 20 amperes. A diferença está, obviamente, principalmente no pino interno, né, que suporta 10 amperes e o outro suporta 20 amperes. Nesse caso, é uma tomada de 10 amperes, cujo diâmetro aqui, a largura desse pino aqui, ela está em torno de 4,3, mais ou menos 0,2 milímetros. Então, neutro à esquerda, fase à direita, né, na tomada montada dessa forma, e o pino central é o pino de terra. Aqui é uma tomada de 20 amperes, da mesma forma, modificando aqui, né, o diâmetro no detalhe do orifício. O meu orifício passa a ter 5,0 milímetros, mais ou menos 0,2. Então, ela é mais larga do que a de 10 milímetros. Então, a tomada de 10 milímetros, né, a tomada de 10 milímetros não pode entrar o pino de uma tomada de 20, mas uma tomada de 20 pode entrar num pino de 10 milímetros, né? Então, a mesma forma, do lado esquerdo, sempre do lado esquerdo neutro, depois eu tenho o terra, que é o pino central, e depois eu tenho o pino de fase. Bom, aqui eu tenho uma tomada real, né? Então, esse pino da esquerda é quem, pessoal? É o pino de neutro. Esse pino do meio é o pino de terra. Esse pino aqui da direita é o pino de fase.
Então, essa tomada é a tomada no padrão novo. À esquerda, sempre o neutro, olhando para a tomada, à esquerda, neutro. O pino central é o pino de terra e aqui é o pino de fase, né? Aqui eu tenho a parte da traseira da minha tomada. Na parte traseira da minha tomada, eu tenho o pino de neutro desse lado aqui, né? Se você vira essa tomada, você tem aqui o neutro, está bem identificado aqui, ó, neutro, e está identificado aqui o pino de terra, e aqui está identificado o pino de terra. Então, observem bem, o pino aqui da esquerda é o neutro, o do meio é o terra, o mais à direita é o pino de fase. Se vocês observarem, tem aqui o plug. Então, quando eu for plugar nessa tomada aqui, eu tenho a esquerda entrando aqui, que é o pino de neutro, tem o pino de terra e tem o pino de fase, conforme vocês podem observar no desenho. Pino de terra sempre no meio, pino de neutro à esquerda, sempre à esquerda, né? E virando a tomada, quando o eletricista vai fazer a montagem, ele vai olhar aqui, olha, neutro está aqui e terra aqui e aqui fase. Vocês podem observar o Nzinho aqui de neutro, aqui a simbologia do terra e aqui a simbologia da fase, não tem aqui uma simbologia, então é o pino de fase. Tomada dupla. Essa tomada aqui confunde um pouquinho. Por quê? Olha só, essa tomada aqui de baixo, ela está naquele modelo que eu mostrei anteriormente para vocês. Está nesse modelo, onde eu tenho neutro, terra e fase. Observem bem essa tomada. Ela tem uma tomada com o pino terra para cima, que é o modelo normal. Então, eu tenho neutro, tenho aqui terra, tenho aqui fase. Só que essa tomada de cima está invertida. Então, ela tem aqui o neutro, tem aqui o terra e tem aqui a minha fase. Virando essa tomada na parte traseira dela, vocês vão fazer a ligação em X. Então, nós temos o neutro, né, da primeira do lado aqui, temos aqui a fase, e a tomada de baixo, nós temos o neutro desse lado, que era comum, normal, como vocês viram na outra, o terra, né? Então, vocês têm neutro da de cima desse lado, tem aqui o neutro da outra na parte de baixo, está apontado aqui, temos aqui a fase e a fase do outro lado. E aqui, no meio, é o pino de terra. Então, você vai fazer uma ligação em X, neutro com neutro, terra com terra, ok, pessoal? Neutro com neutro, neutro com neutro, fase com fase e terra com terra. Tomem cuidado só na hora de fazer a montagem, né? Sempre aqui à esquerda, a tomada montada nessa forma, que é o normal, vocês têm neutro, terra e fase. Quando ela é invertida aqui para cima, você troca, gira essa tomada e troca. Vocês vão ver, quando vocês girarem, o terra vem para cá, a fase vem para cá, o terra continua e o neutro desse lado. Ok, pessoal? Então, assim a gente encerra essa aula. Eu resolvi fazer essa aulinha para tirar a dúvida que muitos dos eletricistas têm montado as tomadas de forma invertida, trocando o neutro com a fase. Essa aula foi elaborada usando a NBR 14136 de 2002. Essa norma fala dos plugs e tomadas para uso doméstico e análogo, até 20 amperes e 250 volts em corrente alternada. Obrigado a todos. Olá, pessoal. Boa tarde.
vamos para mais uma aula no canal do YouTube. É uma aula prática, onde eu trago para vocês um estudo de caso de um problema em uma instalação elétrica de um apartamento. Trago para vocês uma visão e como resolver esse problema em conformidade com a NBR 54. Olá, pessoal. Trago para vocês uma aula. Essa aula é sobre os problemas em instalações elétricas, um estudo de caso real. Então, nós da IPT Engenharia aproveitamos a oportunidade e trazemos para vocês um estudo de caso sobre alguns problemas em instalações elétricas em um apartamento, né? Uma instalação elétrica básica. Primeiramente, vamos a uma breve introdução relacionada à NBR 5410, que é a norma que devemos estar sempre seguindo para as inspeções elétricas e projetos. Qualquer instalação ou reforma, seja ela uma extensão ou alteração de instalação existente, pessoal, ela deve ser inspecionada visualmente e ensaiada durante ou quando concluída a instalação, antes de ser posta em serviço pelo usuário, de forma a se verificar a conformidade com as prescrições da NBR 5410. Isso é muito importante. Então, uma instalação elétrica reformada, que é o estudo de caso que eu trago para vocês, ela deve ser inspecionada visualmente e ensaiada antes de entrar em operação. Deve ser fornecida a documentação da instalação, conforme estabelece o item 6.1.8 da NBR 5410. Né? Essa documentação deve ser entregue às pessoas encarregadas de verificação na condição de documentação como construído. Outro ponto importante é que durante a realização da inspeção e dos ensaios devem ser tomadas precauções, né, que possam garantir a segurança das pessoas e evitar danos, né, à propriedade e aos equipamentos instalados. Aqui é um ponto muito importante. Estou passando o mouse aqui para vocês. Quando a instalação elétrica a verificar constituir reforma de uma instalação existente, deve ser investigado se esta não anula as medidas de segurança da instalação existente anteriormente. Então, nosso estudo de caso, esse parágrafozinho aqui, esse subitem aqui é muito importante, não é? Que ele diz que se a instalação elétrica se verificar constituir uma reforma, a gente deve investigar se essa reforma não alterou as medidas de segurança da instalação anterior. A inspeção visual, ela deve proceder, né, deve preceder os ensaios e ela deve ser realizada com a instalação desenergizada. A inspeção visual, pessoal, ela deve ser realizada para confirmar se os componentes elétricos permanentes conectados estão em conformidade com as normas aplicáveis, corretamente selecionados e instalados, de acordo, não visivelmente danificados, de modo a restringir o funcionamento adequado à segurança. A inspeção visual, ela deve incluir, no mínimo, a verificação dos seguintes pontos. Medidas de proteção contra choque, nós temos que verificar a existência de medidas de proteção contra choque, medidas de proteção contra efeitos térmicos, seleção de linhas elétricas e a escolha, ajuste e localização dos dispositivos de proteção. Então, esses dois primeiros slides vai nos embasar tecnicamente para que a gente possa fazer uma inspeção em uma unidade e encontrar os problemas, e eu vou mostrar para vocês como todos esses problemas foram resolvidos. Então, o estudo de caso é uma vistoria em uma instalação elétrica de um apartamento. Fizemos uma vistoria em um apartamento com as instalações elétricas reformadas.
né? Então, ou seja, a instalação elétrica anterior ela foi modificada. O quadro elétrico do apartamento a ser vistoriado, ele possui uma alimentação trifásica 50 amperes. Então, algumas irregularidades nesse quadro elétrico. Visualmente, é possível identificar isso. Então, eu vou para o primeiro ponto. No primeiro ponto, o condutor de terra instalado é um condutor de 6 milímetros quadrados. Bom, gente, o condutor de fase é um condutor de 10 milímetros. Segundo a NBR 5410, o condutor nessa situação, o condutor de terra deve ter a mesma seção do condutor de fase. Portanto, tem uma irregularidade aqui. O condutor de terra está com uma seção de 6 milímetros quadrados e deve ser substituído por um condutor de 10 milímetros quadrados. Essa é a primeira irregularidade. Segunda irregularidade que a gente procura, né, numa instalação elétrica é fazer o uso, a utilização de barramentos elétricos, né? Porque o uso dos barramentos, ele evita você fazer a conexão direta por terminais ou o cabo, né? Isso pode aquecer um pouquinho o terminal do cabo. Então, instalação de barramento. Outro ponto aqui que eu coloquei, não sei se vocês conseguem observar no desenho, prestem atenção, nesse ponto aqui, é a entrada que vem lá do medidor, que isso aí está na sala da SEB, que é a Companhia Energética de Brasília. Então, tem um condutor que sai, um eletroduto que sai do apartamento e vai até o medidor. Aqui vocês podem observar que ele está entrando diretamente no DR. Então, eu digo para vocês que o DR está montado de forma incorreta. Por quê? As fases devem ser conectadas no disjuntor DTM, que é esse disjuntor aqui, e a saída do disjuntor DTM ligada no DR, a saída do DR alimentar o barramento. Então, houve aqui uma inversão, o DR invertido com o DTM. Então, temos que normalizar esse probleminha aqui encontrado. O quarto problema eu coloquei em vermelho, que ele é muito grave. Que vocês podem observar que é a existência de tensão entre neutro e terra. Então, aqui nós temos o barramentozinho de terra e temos aqui o barramento de neutro. Então, quando nós fizemos a medição, nós medimos na vistoria, nesse ensaio, verificamos que temos uma tensão entre neutro e terra de 51 volts. Isso não está correto. Então, nosso estudo de caso começa por esse item vermelho. Por quê? Os demais itens nós já identificamos. Esse condutor de terra deve ter a seção de 10 milímetros quadrados. Eu tenho que inverter o DR em relação ao DTM. Por quê? Por que o condutor aqui está incorreto? Segundo a NBR, a tabela 58 que eu coloquei aqui, traz a seção dos condutores de fase. Se a seção dos condutores de fase for menor ou igual a 16, a seção mínima do condutor de proteção é igual, pessoal, à seção de terra. Então, se a seção é 10 milímetros nesse caso, o condutor de terra que vem nessa tubulação aqui, que vem lá do barramento de terra, ele deve ser de 10 milímetros, não pode ter uma seção inferior, ok? Isso é questão de corrente de curto-circuito para fase, né? De curto-circuito de terra fase. Outro ponto que eu trago aqui para vocês é como deve ser feita a ligação do DR. O DR deve ser ligado depois do DTM, da forma que está aqui. Eu tenho o disjuntor termomagnético tripolar, a entrada aqui, ó, essa entrada, ao invés de entrar aqui no meu DR, ele vai entrar aqui no disjuntor trifásico, a saída do disjuntor trifásico liga no DR, né?
e o neutro entra no DR. Então, constatamos esses probleminhas. Alguns já detectamos e conseguimos resolver. Então, eu vou ter que trocar a posição do DR, refazer esse conector aqui do barramento de terra para um cabo de 10 milímetros. Agora, o vermelho começa nosso estudo de caso. Eu tenho uma tensão entre neutro e terra. Como resolver isso? Nosso problema começa aqui, né? Então, os problemas de DR e barramento foram resolvidos. Olha o que nós fizemos. Vocês podem observar aqui. Inserimos aqui um barramento. Olha só. Tinha marcação anterior, não tinha. Botei um barramento aqui. E olha a posição do DTM em relação ao DR. Então, a fase entra aqui, sai para o DR, do DR vai até alimentar o meu barramento, ok? Então, resolvemos esses problemas, troca de DR, e aqui também nós solicitamos, na verdade, para o cliente fazer a troca desse condutor para um condutor de 10 milímetros. Bom, agora, vamos resolver aquele problema. Como resolver o problema da tensão entre neutro e terra? 51 volts que nós medimos. Aí eu coloco para vocês o seguinte, pessoal. Esse 51 volts pode ser uma indução de tensão na tubulação, provocada pela fase. Então, eu posso estar tendo uma indução provocada pelas fases no meu condutor de terra. Aí eu explico para vocês que a tubulação do apartamento é antiga e de metal. Então, eu tenho uma tubulação de metal e estou tendo uma tensão entre neutro e terra, que pode ser uma indução. E também eu trabalho com a segunda hipótese. Pode ser que o terra esteja desconectado do barramento de terra da edificação. Então, analisamos e identificamos no local que o terra estava desconectado do sistema de aterramento. Dessa forma, existia a diferença de potencial quando o terra está desconectado. Então, aqueles 51 volts que foi medido, ele existiu em função do terra lá na sala SEB, lá embaixo, na medição, onde eu tenho um barramento de terra, o meu terra estava desconectado. Isso estava me dando uma tensão de 51 volts, ok? Bom, aqui a gente mostra para vocês, né, que o terra está desconectado do sistema de aterramento da edificação, lá no medidor trifásico. Então, vocês podem observar aqui, olha, o terra estava solto. Existe aqui, pessoal, um barramento. Aqui tem um barramento de terra que a edificação construiu para fazer o aterramento de todos os apartamentos, né? Porém, estava desconectado. Bom, então imaginávamos que a solução simplesmente era fazer a conexão do terra ao barramento. No entanto, o problema mais sério começa por aí. Quando conectamos o terra, quando o terra foi conectado, surgiu um outro problema. Qual o outro problema? O disjuntor geral, que é esse disjuntor aqui, né, que é o disjuntor do relógio, do medidor, está desarmando. Ele começou a desarmar. Só, pessoal, que o desarme não era instantâneo. Levava, em média, 50 minutos, 1 hora. Olha só, eu conectei o terra, né? Nós conectamos o terra e surgiu um novo problema. Bom, provavelmente, a nossa dedução é o seguinte. Quando o eletricista fez essa instalação, essa reforma no apartamento, quando ele passou o condutor de terra, quando tudo pronto, que ele conectou o condutor de terra, o problema aconteceu. Como ele não conseguiu identificar o problema, qual a solução mais fácil? Deixar o terra desconectado. O terra ficou desconectado. Quando conectamos novamente, que é o correto, o apartamento tem um sistema de aterramento,
A cada 50 minutos, 1 hora, o disjuntor começou a cair. Esse disjuntor começou a cair. Aí, o que pode ser isso? O que pode ser isso? Nós vamos investigar. Correto? Temos que investigar. Por que o disjuntor geral do medidor está desarmando? Pode ser sobrecarga ou curto-circuito. Essas são as opções. Nós verificamos que a tubulação vertical, o que é a tubulação vertical? Aquela tubulação que sobe para atender cada um dos apartamentos. Então, essa é a tubulação vertical. Através do multímetro e desligando o relógio, ou seja, tirando o relógio do circuito, nós observamos que uma das fases estava dando uma continuidade para o terra. Era pouca continuidade, mas estava dando continuidade. Ou seja, se eu estou tendo uma certa continuidade da fase para o terra, eu estou tendo um pequeno curto-circuito, né? Aí, no segundo ponto, como o apartamento ele tinha já passado por reforma, tanto na parte elétrica como na parte civil, a tubulação, entrou água na tubulação elétrica da vertical, que é aquela tubulação que sobe para o apartamento do medidor ao quadro de entrada, que é o quadro anterior que eu mostrei para vocês. Essa água ela estava um pouco presente no trecho do apartamento. Então, ele sobe na vertical, né? Aí tem os pontos de derivação em cada andar, né, da edificação, e dessa derivação até a entrada do relógio, a entrada do quadro, existia água devido a uma reforma que ocorreu. Quando o terra, aí vamos começar a investigação. Quando o terra foi conectado, o contato terra-fase, ele passou a existir. Só que o que nos intrigou é que ele desarmava a cada 1 hora, a cada 50 minutos, né? Como a tubulação tinha água, né? Olha, veja bem vocês, como a tubulação tinha água, e ela era aquecida pela corrente, ou seja, a fuga de corrente estava tendo, vamos dizer assim, entre aspas, a corrente estava tendo entre fase e terra, levava um certo tempo para desarmar. O curto, o que acontecia? O que nós podemos concluir? Que o curto ficava mais forte. À medida que o tempo passava, aquela água dentro da tubulação, ela ia ferver um pouco mais e aquece a fiação, aquece a tubulação e essa corrente aumenta, aquece os terminais do condutor e o meu condutor desarmava, né, por uma sobrecarga e depois por um curto-circuito, porque a corrente aumentava. Bom, então eu vou mostrar para vocês o que estava acontecendo, né? Bom, aqui eu tenho um exemplo que é o secundário lá do meu transformador na rede secundária. Aqui eu trago para vocês uma impedânciazinha. Então, eu tenho o meu terra aqui e tenho uma impedância. Estava existindo uma impedância entre fase e terra. Só que essa impedância não era zero, era um valor diferente de zero. Essa impedância, seu valor de impedância ia reduzindo à medida que o tempo passava. A tubulação aquecia, né? A resistência desse curto-circuito tendia a diminuir. Aí a gente diz o seguinte, até essa resistência de curto-circuito, essa impedância de curto-circuito chegar próxima de zero, em função do aquecimento, a água começava a ferver dentro da tubulação e os cabos juntos ali, isso tornava o curto-circuito mais forte. Aí, em determinado momento, passado um tempo, né, essa corrente entre fase e terra aumentava de tal forma que se configurava um curto-circuito forte e a chave geral lá do relógio desarmava. Bom, como resolver o problema? Para resolver o problema é trocar o condutor de fase, que está com continuidade. Verificamos que tinha um dos condutores que estava dando continuidade para o terra. Por que ele estava dando continuidade? Eu vou explicar para vocês. Quando foi passado o condutor, né, como a tubulação é de metal,
uma das fases passou na borda do eletroduto e sofreu um corte, ou seja, a malha, a isolação do condutor passou no eletroduto de metal e raspou, ou seja, deu um corte. E esse corte expôs a parte condutiva do meu condutor. A solução identificada e a nossa solução é proceder à troca. Então, verificamos, aí tem todo um trabalho, que eu não vou mostrar aqui todo o trabalho, mas nós removemos esse condutor da vertical que sai lá do relógio e sobe até o apartamento e realmente verificamos pela figura aqui, olha o corte que foi dado quando foi puxado o condutor dentro do eletroduto. Né? Esse corte, provavelmente, ele iniciou pequeno. Como tinha água e aquecendo, isso foi soltando mais e abrindo. Aqui vocês podem observar o condutor fase com problema. Então, nós removemos o condutor fase e passamos um outro condutor. Aí vocês podem observar que trocamos todos os condutores da vertical. Né? Aí, olha bem para vocês os condutores da vertical que nós trocamos. Olha aqui esse preto molhado aqui, a água dentro da tubulação, que fervia à medida que quando eu conectava o terra, né, eu estava praticamente fechando um pequeno curto-circuito que aumentava à medida que o tempo ia passando e mais eletrodomésticos iam se conectando na residência. Aí a impedância entre fase e terra ia diminuindo até o momento do curto-circuito. Veja bem que nós trocamos todos os condutores de fase e neutro, né? Vocês podem estar observando a situação desses condutores. Então, gente, dessa forma, né, a gente identificou um problema através de uma inspeção. Essa inspeção, ela seguia os procedimentos da NBR 5410. Então, provavelmente, né, a pessoa a qual reformou o apartamento detectou que, quando se conectava o terra, com o tempo o disjuntor estava desarmando. Não identificou o problema, o que ele fez? Tirou o terra da jogada. Né? Aqui é o ponto que eu chamo de derivação, essas são as derivações. Né? E assim, pessoal, eu encerro essa aula, uma aula básica, né? Um estudo de caso. E para isso a gente utiliza a NBR 5410.